Quando pensamos no Papa, é comum imaginar uma figura serena, sábia, envolta em rituais sagrados e tradições milenares. Um símbolo de paz, fé e estabilidade para milhões ao redor do mundo. Mas, e se eu te dissesse que por trás da batina branca e do anel sagrado existem histórias que mais parecem ter saído de um filme de terror ou de um livro de conspirações? Alguns papas estiveram envolvidos em eventos tão estranhos e surreais que nem mesmo os fiéis mais devotos ousam mencionar. Julgamentos de cadáveres, cadeiras com buracos para testar a masculinidade, renúncias misteriosas, lendas sobre uma mulher que teria enganado toda a igreja. Parece invenção, mas são histórias que ecoam dos arquivos mais sombrios do Vaticano. Neste vídeo, você vai descobrir curiosidades bizarras, esquecidas ou propositalmente silenciadas ao longo dos séculos. Verdades desconfortáveis e lendas desconcertantes que vão mudar para sempre a forma como você enxerga o trono de São Pedro. Então prepare-se. Porque o que você está prestes a ouvir, a Igreja nunca quis que você soubesse. Em toda a longa e conturbada história da Igreja Católica, talvez nenhum episódio tenha sido tão bizarro quanto o que ocorreu no ano de 897. Imagine um julgamento formal, com tribunal, juízes e acusações, mas com o réu sendo um cadáver em decomposição. Sim, isso aconteceu. O Papa Formoso, falecido meses antes, foi exumado por ordem de seu sucessor, o Papa Estevão VI. O corpo foi vestido com as vestes papais e colocado em um trono na Basílica de São João de Latrão. Diante de uma audiência perplexa e horrorizada, o cadáver foi julgado por crimes cometidos durante seu papado. Um diácono teve que responder em nome do morto, enquanto o corpo putrefato balançava no trono, como se zombasse da justiça divina. O resultado? Formoso foi considerado culpado. Seus decretos foram anulados, os dedos usados para bênçãos cortados, e o corpo, jogado no rio Tibre. Este evento grotesco ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver, e até hoje intriga historiadores e teólogos. Por que tamanha humilhação? Seria vingança política? Ou havia algo mais obscuro por trás dessa encenação macabra? A verdade se esconde entre as sombras da fé e do poder. Durante séculos, um sussurro ecoou pelos corredores do Vaticano, um segredo que a Igreja jamais confirmou oficialmente. Uma mulher teria se disfarçado de homem e chegado ao trono papal. Segundo a lenda, no século IX, uma jovem extremamente inteligente, conhecida hoje como Joana, vestiu-se como homem para estudar e seguir carreira eclesiástica, algo impensável para uma mulher naquela época. Com o tempo, seu talento teológico e carisma a levaram às mais altas posições, até ser eleita papa. Mas o segredo foi descoberto da forma mais chocante. Durante uma procissão solene, Joana entrou em trabalho de parto e deu à luz diante da multidão. O escândalo foi imediato. Alguns relatos dizem que ela foi apedrejada até a morte ali mesmo. Outros afirmam que seu nome foi completamente apagado dos registros, como se jamais tivesse existido. Mas, será que tudo isso é verdade? Ou uma fábula criada para desacreditar o poder feminino na Igreja? O mais inquietante é que, por séculos,
O Vaticano realizou um ritual bizarro após esse episódio, envolvendo uma cadeira com um orifício e um exame anatômico do novo Papa. Coincidência? Ou tentativa desesperada de evitar outra papisa? Logo após o mistério da suposta papisa Joana, algo inusitado teria surgido nos bastidores do Vaticano. Uma cadeira de mármore com um grande orifício no centro. Seu propósito? Simples, mas perturbador, verificar se o Papa recém-eleito era realmente um homem. Sim, você leu certo. Esse ritual estranho consistia em um novo pontífice se sentar na cadeira enquanto um clérigo, geralmente um jovem diácono, verificava, de forma direta, a masculinidade do eleito, anunciando em latim, testiculos ab e bene pendentes, algo como ele tem testículos e eles estão bem pendurados. A cerimônia, claro, não é oficialmente reconhecida pela Igreja, mas há registros históricos e representações artísticas da tal cadeira espalhadas por museus europeus. E o mais curioso? Existem ao menos 2 dessas cadeiras preservadas até hoje, uma delas com inscrições que indicam uso papal. Seria apenas uma invenção para evitar outro escândalo como o da papisa? Ou um ritual que realmente existiu, mantido em segredo por séculos? O fato é, o Vaticano jamais admitiu isso publicamente. Mas onde a fumaça? Se você pensa que todos os papas viveram vidas santas e reclusas, prepare-se para conhecer a história mais escandalosa do papado medieval. Bento IX não foi apenas um papa, ele foi 3 vezes papa, e protagonizou uma renúncia que mais parece roteiro de novela. Assumindo o trono papal ainda jovem, por volta dos 20 anos, Bento IX era conhecido por seu comportamento libertino, impulsivo, segundo alguns registros, imoral. A Igreja, naquela época, estava tomada por disputas de poder e influência familiar, e o papado era tratado por alguns como herança de sangue. Mas o que torna a história dele realmente bizarra é o motivo da sua primeira renúncia. Ele teria abdicado do cargo porque estava apaixonado por uma mulher, e queria se casar com ela. Sim, o homem mais poderoso da Igreja largou tudo por amor. Para completar o escândalo, ele vendeu o trono papal ao seu padrinho, o arcipreste João Graciano, que se tornou o Papa Gregório VI. Esse ato foi considerado simonia, a venda de cargos religiosos, algo extremamente condenado pela própria Igreja. Uma história surreal, que nos lembra que até as figuras mais sagradas têm seus momentos profundamente humanos. A história de um papa renunciar ao cargo é sempre um acontecimento histórico, mas o caso de Papa Celestino V é um dos mais controversos, talvez, o mais trágico de todos. Celestino V ascendeu ao papado em 1294, após uma série de eventos que o levaram a ser eleito por uma conclave desesperada. Ele era, na verdade, um monge eremita que buscava a tranquilidade e a meditação, longe das disputas do mundo, mais ainda, do papado. Sua renúncia, menos de 6 meses após sua eleição, gerou um enorme tumulto. Celestino V decidiu abdicar por sentir-se incapaz de lidar com o peso do poder papal. O motivo que o levou à renúncia foi um conflito interno e a pressão do clero, que o considerava fraco e indeciso para conduzir a Igreja. No entanto,
Essa decisão foi vista por muitos como uma fraqueza. A lenda diz que Celestino, depois de renunciar, foi preso pelo sucessor, Papa Bonifácio VIII, que temia que Celestino fosse uma ameaça política e pudesse reivindicar novamente o papado. Esse episódio, marcado por muito sofrimento pessoal e pressão política, fez com que Celestino V fosse lembrado não apenas como um papa renunciante, mas como alguém que pagou um alto preço por sua escolha. A eleição papal de 1294 trouxe um episódio realmente inusitado e até cômico para a história da Igreja: Papa Bonifácio VIII. O que poucos sabem é que o próprio Bonifácio quase não teria sido eleito devido a um erro burocrático absolutamente surpreendente. Durante a conclave de 1294, que acontecia em uma época de grande turbulência política e religiosa, os cardeais estavam à procura de um novo líder para a Igreja. Bonifácio VIII, que já era um clérigo influente na época, foi uma das opções mais cogitadas. Porém, em um momento crucial, ele não compareceu para o próprio processo de eleição. Por questões de saúde e pressão para não ser eleito, Bonifácio estava ausente no momento da votação. Sua ausência gerou confusão entre os cardeais, já que, para ser eleito Papa, o candidato precisa estar presente ou ao menos disponível para aceitar a escolha. Para a surpresa de muitos, o papado acabou indo para outro candidato, Pietro da Morrone, que mais tarde se tornaria Papa Celestino V. No entanto, Bonifácio acabou sendo chamado mais tarde para o papado e se tornou um dos papas mais influentes da história. Esse erro de ausência, que quase impediu sua ascensão, ficou marcado como uma falha histórica, mas também como um exemplo do quão imprevisível e caótico pode ser o processo de eleição papal. A eleição papal é um dos eventos mais solenes e secretos do mundo, com um processo que remonta a séculos de tradição. Uma das curiosidades mais inusitadas é a maneira como os cardeais votam. Durante o conclave, todos os cardeais se reúnem em uma capela privada, onde são isolados do mundo externo até que um novo papa seja escolhido. O processo é secreto e é cercado por rituais místicos, como o ato de queimar as cédulas de votação. Quando não há um vencedor, a fumaça gerada pela queima é negra, sinalizando que mais votos são necessários. Quando um novo papa é eleito, a fumaça fica branca, e a multidão fora da Capela Sistina aguarda ansiosamente a revelação. Outro aspecto curioso é a tradição medieval que exige que, após a eleição, o novo papa seja perguntado se aceita ou não o cargo. Se ele aceitar, ele imediatamente se transforma em papa, e é assim que ele recebe o nome de pontífice. Há também histórias de eleições papais controversas, como o caso de papas eleitos em condições extremas e com forte pressão política. As curiosidades bizarras sobre os papas revelam um lado fascinante e até misterioso da história religiosa. Desde as peculiaridades das eleições papais até os rituais secretos que cercam a morte de um papa, essas histórias fazem com que a figura papal se torne ainda mais intrigante para aqueles que buscam entender o que acontece nos bastidores da Igreja Católica. Esses fatos nos mostram que, por trás da santa fachada, existe um mundo repleto de mistérios, tradições e decisões que marcam a história de uma das instituições mais poderosas do planeta.
A história dos papas nunca deixa de nos surpreender e desafiar nossas ideias sobre poder, fé e os limites da autoridade religiosa. Cada papa é uma figura única, e por mais que as curiosidades bizarras nos mostrem uma realidade muitas vezes inacessível e difícil de acreditar, elas também são uma maneira de entender um pouco mais sobre as complexas dinâmicas que moldam a Igreja Católica e o Papado. Talvez, o mais curioso de tudo seja a ideia de que o poder de um Papa não se limita apenas ao que vemos. Existe um mundo oculto de rituais e decisões que, muitas vezes, permanecem além da nossa compreensão.